Olá, jovens. Sou o professor Nilson Ferreira. Vamos trabalhar numa longa caminhada com o texto. Vamos desmontar o texto, vamos entender como é que o texto se organiza, vamos entender os entremeados que existem no texto, os mistérios do texto. Então, nosso trabalho aqui será pegar esse texto e ver o que o autor pretende apresentar para a gente. Que mistérios ele esconde nas entrelinhas, que recursos gramaticais ele utilizou na construção desse texto, ok? Então, nosso trabalho é de estudo de texto, vamos mexer com a interpretação de texto, a intelecção de texto, ou seja, a compreensão do texto, ver as diferenças, veremos as figuras de linguagem, o processo de comunicação, os recursos gramaticais que não só nos auxiliam, eles nos guiam como devemos realmente entender o que o autor quer dizer. Perfeito? Então, esta é a nossa caminhada, este é o nosso itinerário. Então, da agora por diante, aí por longos, bons encontros, vamos falar de uma coisa maravilhosa que significa leitura, entendimento do que o texto tem a nos dizer. Perfeito? Muito bem. A primeira observação que eu quero fazer para vocês. O que é um texto? Para muitas pessoas, há de achar que texto seria uma página, 2 páginas, coisas longas. E não. Uma frase curta, pequena que seja, já é um texto. Se eu tenho uma frase que diz proibido fumar, isso é um texto. Se há uma expressão que diz apenas silêncio, isto é um texto. Ou seja, texto pode ser o romance, Dom Quixote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, o grande espanhol, que tem o quê? 400, 500, dependendo da edição, 600 páginas. Mas pode ser uma palavra solta, silêncio, isso é um texto. Um alô que você diz a alguém, isso é considerado um texto. Aquele texto curto, aquele texto que tem uma mensagem rápida. Então, o que conceituaria texto? O que seria o texto? Texto nada mais é do que uma mensagem. Se você vai levar para passar esta mensagem, vai levar 2 palavras, 1 palavra, 10 palavras, 100 palavras, 1000 palavras, bom, aí depende do que você pretende atingir, depende do público ao qual se destina o seu texto, depende do tipo de texto que você elabora. Observe o texto de um outdoor. O texto de um outdoor tem que ser curto, fulminante, cirúrgico. Alguém vai passando pelo carro, não dá para o quê? Parar e ler uma poesia longa em um outdoor. Uma mensagem com muitas palavras. Dizem as pesquisas, dizem os especialistas na comunicação, no marketing, que um outdoor com mais de 6 palavras já dificulta o seu entendimento. Por quê? Porque ele está na via pública, eu estou de movimento no carro, na bicicleta, na moto, no ônibus, então eu tenho que bater o olho e a mensagem tem que vir rapidamente. Então, mais imagem do que mensagem textual. Então, veja só, é um tipo de texto. Se eu vou fazer uma poesia para o Dia dos Namorados, para o Dia das Mães, para uma confraternização de Natal, na minha família ou na minha empresa, então eu tenho um texto mais longo, um texto mais recheado. Se eu vou fazer uma exposição de motivos, é um outro texto. Se eu vou fazer um requerimento, um ofício, é um texto mais curto. Essa variação de texto entre um ofício e um relatório, um requerimento e um parecer, são objetivos diferentes. Eu tenho, portanto, que estruturar o meu texto de forma diferente. Ele tem outros recursos, ele tem outra extensão, porque os fins são bem distintos. Então, texto não quer dizer uma construção com
várias páginas. Qualquer palavra ou conjunto de palavras que faça sentido, que tenha lógica, isso é um texto. Perfeito? Então, texto, a primeira definição de texto é esta. Pode ser uma placa de outdoor, pode ser uma placa, um cartaz de aviso dentro da sua sala de aula. Silêncio. Isso é um texto. E só há mensagem, só há comunicação, ela só se concretiza quando o outro, ou seja, para quem você destina o seu texto, chamado de receptor, essa é a parte do processo de comunicação que nós veremos mais à frente, ele entendeu o que você disse. Se você coloca uma placa e ele não entende, então não houve comunicação. A falha da comunicação, que nós veremos quais são essas falhas, chamadas também de ruídos na comunicação. Então, o texto é isto. No nosso caso, nós vamos trabalhar com o texto verbal, a palavra. Verbal não porque usa o verbo, mas do grego verbum, que significa palavra. Então nós vamos utilizar palavras. Muito embora nós percebemos que nós vamos também trabalhar aqui no nosso curso, percebemos que em muitos concursos, não só no Enem, muitos concursos têm utilizado o recurso de usar charges, aquelas tirinhas, fotos, imagens para exatamente enriquecer ou variar. E você observa que nos editais dos concursos, bem como dos vestibulares, existe a parte de interpretação de texto. E lá diz textos verbais e não verbais. Lá existe o quê? Variações textuais. Nós veremos isto também no nosso curso. As variações textuais, os processos de comunicação, as figuras de linguagem mais importantes, né? A questão da língua e da linguagem, os níveis da linguagem, tudo isso é assunto para as funções da linguagem, da comunicação. Tudo isso será assunto a ser trabalhado conosco. Perfeito? Então vejamos o que eu coloco para vocês aqui no nosso primeiro encontro, tá bom? De estudo do texto. O que nós vamos fazer? Análise estrutural. Nós vamos começar com um texto do Manuel Bandeira. Um texto belíssimo, um texto riquíssimo, e que, se me fosse permitido, eu passaria aqui umas 10 aulas só brincando com este texto. Por quê? Pela riqueza do texto. Nilson, então este texto deve ser uma coisa gigantesca. Será que você está falando do texto profundamente do Manuel Bandeira? Não. Ah, sei. Você fala do texto Pasárgada, do Manuel Bandeira, aquele, vou-me embora para Pasárgada, lá sou amigo do rei, tenho uma mulher que quero, na cama que escolherei, vou-me embora para Pasárgada. Não, senhor. Não, senhor. Na realidade, o que acontece? Nós vamos pegar um texto minúsculo do Manuel Bandeira. Como podemos pegar um texto minúsculo do grande Mário Quintana, que é um fenômeno, poeta gaúcho. Texto pequeno, e aí vamos aprender logo a diferença entre os dois, texto pequeno e texto longo. Falo já disso para vocês. A análise estrutural. A análise estrutural, veja só. Análise estrutural, o que significa? O que eu quero dizer a vocês? Quero dizer que nós vamos desmontar o texto. Vamos ver o texto por dentro. O que o texto está nos dizendo? O que existe? O que o autor... Pensem bem, pensem bem, pensem bem. Será que durante o período de vida do Camões, Luís Vaz de Camões, vida de Camões, lá em Portugal, de 1500, será que só existia Camões a compor versos? Não.
vários outros poetas, vários outros também se aventuraram na manipulação das palavras. Como diz o Drummond, poeta brasileiro de Minas, Itabira, que ele diz: lutar com palavras é a luta mais vã. No entanto, lutamos mal rompe amanhã. São muitas, eu pouco. Palavras, palavras, se me desafias, aceito o combate. Então será que o que nós vamos fazer é isso? Brincar com as palavras. Nós vamos observar, porque o texto é isso. O texto é o jogo das palavras, é uma manipulação de palavras, é uma brincadeira de palavras. E por que Camões ficou? Nós temos aí mais de 500 anos e Camões continua vivo em seus textos. Daí dizer que são imortais. Porque o homem se foi, a obra fica. 500 anos depois, 5 séculos, e Camões continua presente. Presente e atual. Por que atual? Porque exatamente Camões escreveu numa linguagem rica, formal, não falando de eruditismo, que ele o era, mas da formalidade da linguagem. Daqui a mais, aliás, daqui a mais não, hoje ninguém lembra mais como é que se cantava, qual era a letra daquela música que dizia da Eguinha Pocotó. Ninguém mais se lembra desse tal aí do Michel Teló, né? Ai, 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 que só fala interjeição. Daqui a mais alguns meses, ninguém nem lembra nem a letra, nem o refrão. Nem o refrão. Quanto mais o nome do autor. E Camões tem 500 anos. E outro dia, Legião Urbana, uma banda de rock, um pop rock nacional, gravou. E todo mundo, todos os jovens de 500 anos depois, cantando, delirando com Camões. A maioria, coitados, né, sem nem saber que era Camões, achando na sua ignorância que aquilo era do Renato Russo. E era Camões. O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é um querer mais do que querer. Ora, isso, por que que sobrevive? Porque a manipulação das palavras foi rica, foi bem feita, foi pensada. Então, autor nenhum clássico, não estou falando de autor de beira de esquina de boteco, estou falando de autores que ficam na história da humanidade. Como Camões, como Miguel de Cervantes, como Platão, como Aristóteles, como Cícero, os grandes compositores. Homero, que antes de Cristo já escrevia, e ainda hoje o texto de Homero é atual. Diz, as pessoas leem e tem uma ressonância no que elas leem. Por quê? Porque manipularam as palavras, porque trabalharam as palavras, porque esse texto foi pensado, reescrito, só para o seu entendimento. Manuel Bandeira passou 10 anos para dar o texto, vou-me embora para Pasárgada, como concluso. 10 anos. Fazia e achava que não estava bom, guardava. Pegava de novo, retocava, achava que não estava bom, guardava. Ninguém vai parir um texto derrubante, parir em 5 segundos, até que existe. Mas como dizia outro grande escritor, o nosso João Cabral de Melo Neto, que qualquer processo de produção tem 90% de transpiração e 10% de inspiração. Ou seja, o trabalho de parir um texto é um trabalho lento, minucioso, sofrido. Por quê? Porque o autor vai botar o nome embaixo, ele vai assinar, aquilo vai ficar para a posteridade, e é o seu nome
que está sendo escrito na história da humanidade. Então, quando eu me refiro à análise estrutural, eu estou dizendo a você o quê? Que eu estou desmontando análise. Isto significa desmontar, quebrar, fragmentar. Pegar o texto e o quê? A sua estrutura e fragmentar todo. E ver o que cada pedaço, cada parte está dizendo. Isso é que é análise estrutural. Para isso, eu poder compreender a mensagem que o autor quis me passar. O que o autor quis me dizer? O que o autor quer falar para mim? O que o autor pretende que eu entenda? O autor tem um objetivo. Ele quer que eu chore. Ele quer que eu sorria. Ele quer que eu me rebele. Ele quer que eu me indigne. Ele quer que eu me comova. Tem uma intenção o autor. Ele quer que eu me ponha em estado de reflexão. O autor tem um objetivo. Ele tem um porquê. Não é à toa. Não é pelo nada. Não é do coisa nenhuma. Tem um projeto. Perfeito? E é isso que nós vamos aprender. A entender os elementos estruturais para nos auxiliar. E vamos, portanto, o quê? Chegar à mensagem que esse autor quis nos dar. Perfeito? Este é o meu objetivo. Esta é a minha proposta. É a isto que nós nos propusemos neste curso sobre o estudo do texto. Perfeito? Nós temos duas bases. A primeira base para o entendimento de um texto, para o estudo de um texto. A primeira base, qual é? Leitura. Não se chega a lugar nenhum sem leitura. Quanto mais você lê, mais você agrega elementos que vão levar você exatamente a um entendimento mais fácil, mais rápido. Porque que muitas pessoas, ao ouvirem Caetano Veloso, não entendem muito a mensagem do Caetano. Um Milton Nascimento, um Gonzaguinha, um João Bosco. Por quê? Um Alceu Valença. Por que não entendem? Porque não tem um acervo de outras leituras que fundamentem aquele entendimento. Bate na fraqueza de informação. Bate numa coisa chamada o quê? Falta de cultura. E aí você não tem como entender. Então vejam, a primeira coisa é leitura. Quanto mais você lê, quanto mais você busca, quanto mais você procura, mais você tem facilidade de entender novos textos. Vejam vocês, por que a leitura nos favorece? Outras leituras, o entendimento de outras leituras. Primeiro que ela nos dá um vocabulário mais rico. Você está lendo novos textos, você vai se deparando com novas palavras. Porque tem pessoas que estão diante de um texto e não conseguem entender. Por quê? Porque não entendem o vocabulário. O vocabulário é estranho, tem palavras que eu não domino. Então eu preciso de um reforço vocabular. E aí vem a primeira sugestão. Primeira sugestão. Vocabulário. Está lendo qualquer texto, seja, não me interessa qual a fonte. Texto da internet, de uma revista, de um jornal, um livro, não me interessa. Deparou-se com uma palavra que você desconhece. Pare automaticamente e vá ao dicionário. Ah, Nilson, eu não tenho dicionário em casa. Hoje qualquer celular tem acesso à internet e você gratuitamente, lógico, tem que pagar a conta do celular. Gratuitamente você o quê? Tem acesso a dicionários infinitos. E você vai lá e procura o significado. E não é só olhar. Aí vem a segunda sugestão para vocês. Qual é a segunda sugestão? Eu quero que vocês criem um vocabulário próprio. Anota no próprio celular, abre uma pasta e comece a guardar as palavras novas. E use. Na hora que você for falar com alguém, na hora que você for escrever um texto,
Utilize a palavra. For mandar um SMS, um WhatsApp, bota a palavra nova. Exercita essa palavra para que você fixe a palavra. No próprio celular. Toda vez que você... Rapaz, essa palavra eu já vi outro dia. Aí corre lá no seu arquivo e observa. É assim, gradativamente, grão a grão, é que a galinha enche o papo. 2. Estruturas linguísticas. É quanto mais você lê, mais você observa. É um recurso, né, estrutural aqui, é outro recurso ali. Como o autor abriu aquela frase, como ele fechou aquele parágrafo, como ele abriu o segundo parágrafo, como ele interligou o terceiro com o segundo, como ele fez para abrir o último parágrafo, como ele colocou o ponto final, o jogo que ele faz exatamente com a estrutura linguística do texto. Não é ler passando por cima, é ler prestando atenção. Cuidado, tudo tem um porquê. Nada, eu estou falando de bons textos, não estou falando de porqueira que anda pela internet. E eu já chamei a atenção. Cuidado com a internet. Ela tem dimensões oceânicas intercontinentais, mas tem a profundidade de uma coité. Cuidado, não é por aí que a coisa caminha. Então veja só, cuidado, estou falando de bons textos. Bons textos, você observa, nada é à toa. A posição da palavra do texto, uma vírgula, um ponto e vírgula, reticências, travessão, exclamação, interrogação, a quebra de um verso para a outra linha, tudo isso tem um porquê. Nada é por si à toa. Perfeito? E a terceira e última são as informações. Quanto mais você lê, mais você adquire informação. Se o autor de repente menciona um fato que você desconhece, o que você faz? Pega e vai à procura do que significa aquilo. De onde vem, de onde ele tirou, por que ele usa essa expressão? Isso você está se enriquecendo. Não é para o próximo concurso, não. Isso vai levar a vida toda. Isso é um processo que leva a vida toda e você não termina nunca. Porque ninguém sabe tudo. Perfeito? A outra observação é a questão gramatical. A outra base é a base gramatical. Ah, Nilson, eu não estou entendendo o Camões, eu não gosto do Camões, o Camões é muito complicado, o Camões é muito difícil, o Camões... Tem nada de complicado, nada de difícil, nada do outro mundo. Camões, ele é o quê? Um autor que trabalha gramaticalmente, como todo grande escritor. Trabalha gramaticalmente. Ele mexe com a estrutura gramatical do texto. Ele joga com as estruturas sintáticas. E aí você não domina a gramática, aí você fica, coitado, só na vontade. Então, prestar atenção à gramática do texto, a pontuação do texto, a concordância, o emprego de um pronome, o tempo verbal, a forma como ele usou o verbo da sua transitividade ou regência, a crase ou a ausência de qualquer um desses elementos. Os recursos gramaticais. Porque eles é que vão ligar o texto, ligar as estruturas do texto, a chamada coesão textual. Ora, nós temos a coerência argumentativa. Coerência argumentativa é a lógica do texto. Como eu vou saber da lógica do texto? Eu sei a lógica do texto a partir do momento em que eu conheço esses recursos gramaticais. Eles existem e não são como regras que você tem que decorar para vomitar em uma prova. Os recursos gramaticais são elementos, instrumentos, ferramentas que você utiliza exatamente para montar o texto. E eu, como leitor, eu utilizo para desmontar o texto. O autor usa para construir a sua mensagem. Eu utilizo para desconstruir essa informação. Como? Lendo a gramática do texto. É aí que está a lógica da minha mensagem. Ah, eu não me entendo. Ah, eu não conheço. Ah, aí você, se você não domina a gramática. Ah, meu problema é a interpretação de texto. Eu tenho dificuldade. Não, às vezes seu problema é o quê? Vocabulário ruim que você tem.
Ah, eu tenho dificuldade. Às vezes a dificuldade não é no texto em si, é porque você não tem domínio gramatical. Então não existe essa fantasia, essa mágica do texto. Ah, eu vou então, certo? Fazer um curso que o cara vai me dar aqui o mapa da mina. Não, não existe isso. Se fosse fácil, não existiria, né, a necessidade de professor para isso. Não há mágica. Há conhecimento. Há uma teoria em cima disso. E é isso que nós vamos fazer. Observar, aprender a ler a gramática do texto. Porque no momento em que você consegue ler a gramática do texto, você vai fundo do texto. Outra preocupação que você deve ter, a paragrafação, a noção de parágrafo. Quando você vai para o texto em versos, é a estrofe, que corresponde, é similar. Ora, o que é a paragrafação? É o foco. Um autor, estou falando de bons autores, não esqueçam, estou falando de bons autores. Um autor só muda de parágrafo quando ele muda de foco. O foco do parágrafo. O foco do parágrafo. Cada parágrafo se constitui de um foco. Cada parágrafo possui uma abordagem. No momento que eu passo a abordar um outro aspecto do tema que eu estou tratando, eu mudei de parágrafo. O parágrafo não é um enfeite, porque está grande, porque está pequeno, não, acho que já está bom. Não é por aí. O parágrafo é exatamente quando eu tenho um trabalho em cima de um mesmo foco. Vejamos um exemplo. Eu estou falando um texto, uma crônica sobre violência urbana. E aí o que acontece quando eu falo de violência urbana? Aí eu vou falar da causa principal da violência urbana, que para mim é educação. Então, enquanto eu estiver falando de educação, eu estou em um mesmo parágrafo. No momento que eu passar a falar sobre distribuição de renda, aí eu passei para um outro parágrafo. Eu mudo de parágrafo quando eu mudo de foco. Mudei de foco, mudei de parágrafo. Perfeito? Detalhe. Eu tenho que concluir, eu sou obrigado a concluir. Se eu faço uma explanação sobre a causa principal da violência, que seria a questão da falta de educação, não educação bons modos, educação formal, conhecimento, escola, estudo, eu tenho que fechar. Eu tenho que amarrar. Eu tenho que dar um desfecho. Porque se eu não der, eu falei, quando terminou, sim, e aí? Como aquela pessoa que conta uma piada sem graça, termina, ninguém ri porque ninguém entendeu a piada, porque a piada não tem um desfecho. Não é aquele que não ri porque não entendeu a piada, aí é ignorância mesmo. Eu estou falando daquele que o texto não fecha. Tem que fechar. Tem que fechar. Perfeito? Muito bem. Agora, quais são os valores semânticos que esse texto pode ter? Os valores semânticos, que são marcados pelas relações morfossintáticas. O que são relações morfossintáticas? É a pontuação, é a concordância verbal, é a concordância nominal, é a regência, é a crase, é o emprego de um pronome relativo, de um pronome demonstrativo, é a flexão do verbo, a correlação de um tempo verbal com o outro tempo verbal da outra oração, é o uso de uma preposição, é o uso de uma conjunção, ou seja, os recursos gramaticais que fazem com que você entenda aquela mensagem do texto. Então, quando você trabalha texto, existem duas bases. A base de leitura e a base gramatical. Essas duas bases é que vão fazer com que você domine o texto. O resto são elementos auxiliares que vão aparecendo, como as figuras de linguagem, né, o entendimento do processo de comunicação, certo? As funções da linguagem.
outros recursos que nós aprenderemos ao longo de nosso curso. Perfeito? Então, este foi o nosso primeiro encontro. Esta é a nossa primeira, é a introdução ao nosso curso, ao que nós precisamos ter como fundamento para continuar o curso. E no próximo encontro, nós trabalharemos um texto de Manuel Bandeira. Vamos dissecar o texto, vamos desmontar o texto, vamos desnudar o Manuel Bandeira. Aí sim, serve como, digamos assim, um aperitivo. Perfeito? E aí a cada encontro, uma nova abordagem. Então, até o próximo encontro.